A gente tem sempre essa ideia, né? Mas será que recaída é isso? Voltar a usar a droga, né? Então, na verdade, o que se tem de conhecimento muito claro hoje é outra coisa, né? Que recaída tem muito a ver com o modo como o dependente se comporta, e não se ele está usando uma substância qualquer que altere o humor, né? O comportamento é que vai determinar esse processo de recaída, né? Então, a dependência química ela não é uma doença de usar droga. A dependência química é, acima de tudo, uma doença de comportamento, né? Eu gosto muito dessa posição, dessa colocação, né, de que a recuperação é como uma escada rolante em funcionamento. Durante a recuperação, é impossível ficar parado, né? Não existe uma linearidade, não existe uma tranquilidade para o dependente químico durante o processo de recuperação. Ele está como se ele tivesse ali numa escada rolante em funcionamento, né? Ele não vai conseguir mesmo controlar muitas das coisas que vão acontecendo, vai ter que aprender a lidar com essas coisas, né? Então, para desenvolver sintomas de recaída, não é necessário fazer nada. Se a pessoa não estiver cuidando da sua recuperação, não estiver seguindo os passos necessários para a sua recuperação, ela vai, com certeza, desenvolver os sintomas de recaída, né? Então, é essencial que a pessoa esteja cuidando desses passos de recuperação para que isso não aconteça. Se ela não estiver cuidando, ela com certeza vai entrar num processo de recuperação de recaída, e a recaída vai, como na maior parte das vezes acontece, tomar conta da vida da pessoa, né? Então, nós vamos entendendo isso, né? Então, o ponto básico desse tema é exatamente isso: entrar em recuperação não é apenas se abster do uso de drogas. Entrar em recuperação não é apenas parar de usar droga. Aliás, né, como eu trato muito com os dependentes que estão na internação, por exemplo, parar de usar drogas é a parte mais fácil desse processo todo, né? Parar de usar drogas é a parte mais fácil, por mais que não pareça, né, por mais que se tenha outra ideia, mas parar de usar drogas é a parte mais fácil de tudo. Quando o uso de drogas recomeça, quer dizer, a pessoa entrou em recuperação e, de repente, voltou a usar drogas, né? Quando esse uso recomeça, o processo de recaída já está acontecendo há muito tempo, né? Não é de uma hora para outra, né? Não voltei a usar drogas de uma hora para outra. Muita coisa já aconteceu e já estava acontecendo há bastante tempo para que essa pessoa voltasse ao uso, né? Isso é o que normalmente os grupos anônimos chamam de adicto seco ou o bêbado seco, né? Quer dizer, é a pessoa que ela está desenvolvendo hábitos, desenvolvendo atitudes que são relacionadas com a ativa, né? Que são relacionadas com o uso de drogas, porém não está usando drogas ou não está bebendo, né? Continua com os comportamentos de ativa, só não está consumindo a substância, seja o álcool ou qualquer outra droga, né? Os grupos até já têm esse termo, porque isso é uma coisa que acaba acontecendo com alguma frequência. Então, essa atitude de manter os comportamentos, apesar de não estar usando drogas, ela pode, né, não quer dizer que necessariamente vá, mas ela pode levar a pessoa ao uso de drogas novamente, ou a qualquer outra disfunção séria, como um distúrbio emocional, um colapso físico, alguma doença que esteja relacionada, ou até mesmo a uma doença que esteja diretamente relacionada ao estresse que existe mesmo quando a pessoa está num processo de recuperação, né? Então, se a pessoa mantiver os comportamentos, ela vai correr esse risco de voltar ao uso ou de ter qualquer outro problema, no caso aí de saúde, né? Então, quanto mais a gente consegue compreender o processo de recaída, como é que funciona
a recaída da dependência química, do dependente, né, mais a gente percebe que o foco da vida em recuperação não deve ser apenas parar de usar droga. Parar de usar droga, vou repetir, é a parte mais fácil de todo esse processo, né? Então, o foco durante a recuperação, o foco do dependente químico durante a recuperação não deve ser se ele tem que parar ou não tem que parar de usar a substância que ele utiliza. O foco deve ser, acima de tudo, a mudança de comportamento, né? Então, a recaída é uma progressão que vai criar a necessidade do uso de drogas, né? É uma progressão, não existe a volta ao uso de drogas de uma hora para outra, né? É uma progressão que vai criando na vida do dependente essa necessidade dele voltar a usar a droga. E a grande questão, né, a questão mais delicada de tudo isso é que normalmente essa necessidade vai sendo criada de forma inconsciente. Essa progressão da recaída vai acontecendo de forma inconsciente. O dependente químico não consegue, se ele, claro, não tiver o preparo necessário, não consegue perceber que essa progressão está acontecendo e que ele está correndo risco, né? Então, uma boa prevenção da recaída, ela tem que se basear no fato de que os sintomas da doença, eles não param quando a pessoa para de usar drogas, né? Não param, né? Isso, muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender isso, né? E até mesmo o familiar acaba tendo essa dificuldade, né? De entender que a dependência química, ela vai continuar, né, como eu digo aqui, ela vai continuar trabalhando, né, envolvendo a vida da pessoa, mesmo que ela não esteja usando drogas, né? Então, a dependência química é uma doença muito poderosa e muito complexa, e ela vai atuar, esteja o dependente usando drogas ou não, né? Se a pessoa está em recuperação, se a pessoa está sem o uso de drogas, ou mesmo num processo consistente de recuperação, a dependência química continua atuando na vida da pessoa e continua de forma muito poderosa e até mesmo de forma muito destrutiva se a pessoa não tomar os cuidados que são necessários, né? A grande vantagem nesse processo é que existem sinais que são previsíveis, né, e que são progressivos e que possibilitam que a pessoa identifique que ela pode estar num processo de recaída, né? Esses sinais, eles acontecem na maior parte dos casos, né, ocorrem com a maior parte das pessoas e é possível identificar esses sinais, né? Então, os sinais eles vão começar com pequenas mudanças de comportamento, pequenas mudanças de pensamentos, né? E essas mudanças elas vão fazendo com que os velhos hábitos eles voltem. Os velhos hábitos são o quê? São os hábitos que a pessoa tinha durante a ativa, né? Durante o uso da substância, seja o álcool, seja qualquer outra droga. Então, essas mudanças vão trazendo os velhos hábitos que começam a agir na vida da pessoa de forma inconsciente e começam também inconscientemente a trazer de volta para a vida da pessoa os velhos problemas e o uso da negação, né? A negação é uma coisa muito constante para o dependente químico, né? Durante toda a ativa, o dependente químico viveu essa questão da negação, e isso é muito comum para as pessoas identificarem, porque o dependente químico utilizava frases do tipo, eu paro quando eu quiser, né? A doença está sob controle, ou claro, ele nem dizia a doença, né? Eu uso drogas, mas está sob controle. Eu consigo parar quando eu quiser, não se meta na minha vida, porque eu sei o que eu estou fazendo, né? E diversas outras
falas que o dependente químico tinha na ativa e que são a negação, que ele, na verdade, até acreditava nisso, até acreditava que ele tinha controle do uso e tudo mais, né? Então, durante um processo de recaída, se a pessoa não acompanhar o que está acontecendo, ela pode começar a voltar a esses hábitos que são hábitos da ativa, e essa volta a hábitos antigos vai trazer naturalmente os antigos problemas, né, os problemas da ativa, e muito provavelmente, se a pessoa não estiver percebendo ali o que está acontecendo, ela vai voltar a ter problemas com a negação, né? Vai voltar mais uma vez a não aceitar o que está acontecendo, a não entender e a utilizar frases de negação, né? Me parece aí que sumiu a tela, né? Não sei se o Eduardo está nativo aí. Opa! Nativa não, estou em recuperação. Tá, não, a tela tá tranquila. Subiu a tela aí ou é impressão minha? Não, a tela tá tranquila, parou no slide mudança da rotina diária. Ah, então vamos embora. Ok, pode ficar tranquilo. Então vamos que vamos. Bom, então, o que acontece, né? Várias coisas vão acontecendo antes que a pessoa consiga identificar, ou antes mesmo que ela volte ao uso, né? Então, a mudança da rotina da pessoa, né? A pessoa ela normalmente na recuperação inicia uma rotina, inicia atividades diferentes, inicia alimentação diferente, inicia horários diferentes, e se a pessoa não estiver acompanhando ali o que está acontecendo, ela pode voltar a ter mudanças na rotina, né? A começar a ter horários sem controle, horários para alimentação sem controle, horários para dormir, por exemplo, sem controle. Ela começa a abandonar esses hábitos regulares que ela tinha e que davam segurança, né, para a vida, que traziam o controle da vida para a consciência dela, né, e que também davam muito mais segurança. Esses hábitos são essenciais para a recuperação, e numa recaída a pessoa pode acabar perdendo isso aí. Os planos que a pessoa tinha, né, para recuperação, eles acabam sendo deixados de lado, negligenciados, evitados, né? Então, outras coisas podem acontecer, a pessoa começa a perder o controle dos pensamentos, perder o controle das emoções, perder o controle da memória, começa a não conseguir mais pensar com clareza, né, delinear as ideias, ter bastante clareza no que ela quer, seja para a vida ou seja em atividades do dia a dia que ela vai fazer, começa a ter novamente, né, reações exageradas, qualquer coisa que a pessoa fala já reage de forma abrupta, de forma estúpida, né, muitas vezes, exagerado porque a situação nem era para tanto, né, e a pessoa reage dessa forma. Começa a perder muitas vezes o controle do próprio comportamento, né? E trazendo aí situações desagradáveis nos relacionamentos mais uma vez. Perde o controle do julgamento, isso vai acontecendo ao longo do processo de recaída, né? As coisas vão acontecendo e vão se tornando cada vez mais intensas. Então a pessoa vai perdendo o controle do julgamento, vai tomando decisões equivocadas mais uma vez, começa a se enganar de forma constante, né? Começa a ter crises novamente, porque já está agindo de forma equivocada, de forma ruim, de forma estúpida, então começa a ter crises novamente, a vida vai ficando incontrolável. Percebam que isso é antes da pessoa usar drogas, ou álcool, ou qualquer substância. Antes da pessoa voltar ao uso, essas coisas todas estão acontecendo. E aí ela vai chegar num ponto onde ela já não enxerga mais alternativas, a não ser se suicidar, o que infelizmente acaba acontecendo muitas das vezes,
ou voltar a usar o álcool, voltar a usar a droga de escolha, né? Então, muitas coisas acontecem antes que a pessoa volte ao uso. E uma das coisas que acontecem, que estão aí nesse processo de recaída, é a pessoa desenvolver adicções substitutas. A pessoa está sem a droga de escolha, sem a droga que normalmente ela usava, que o organismo definiu como a droga de escolha, mas ela desenvolve uma dependência por alguma outra substância, inclusive aí o cigarro, a cafeína, essas substâncias, né, consideradas, entre aspas, aceitáveis, né? Ou mesmo por algum comportamento compulsivo. A pessoa não está usando drogas, não está usando álcool, mas ela desenvolve ou uma dependência por alguma dessas substâncias consideradas aceitáveis, ou desenvolve algum comportamento compulsivo. Normalmente, o comportamento acaba sendo um dos principais problemas do dependente químico, né? O comportamento compulsivo, ele é uma ação que produz na pessoa excitação intensa ou então alívio emocional, e é seguido por uma dor intensa ou por um desconforto a longo prazo. Então, é o quê? É exatamente o que acontece com o uso de álcool, com o uso de drogas, né? A pessoa usa para sentir uma excitação ou para sentir um alívio emocional, e depois disso ela sente dor ou sente desconforto, né? Então, o comportamento compulsivo vai trazendo as mesmas sensações. Eu vou apresentar quais são os principais tipos de comportamento compulsivo. O primeiro deles é comer, né? A pessoa pode entrar num processo de comer de forma compulsiva, né? Dietas compulsivas, ou de entrar em alguns processos, por exemplo, de anorexia, de bulimia, quer dizer, os problemas relacionados com a comida, né? O dependente vai substituir o uso da substância por comer demais ou por não conseguir comer. Segundo comportamento compulsivo muito comum, o jogo, né? Essa necessidade de arriscar, essa questão compulsiva de estar sempre envolvido com algum tipo de jogo, seja valendo dinheiro ou não, né? O jogo pode ser um grande comportamento compulsivo que a pessoa acaba desenvolvendo durante um processo de recaída. Terceiro, o trabalho, né? Então, a pessoa acaba se envolvendo em trabalho demais, seja trabalho profissional, seja trabalho voluntário, e aqui entra também, muitas vezes, o trabalho relacionado com os grupos anônimos, com o trabalho na área de recuperação, né? Então, a pessoa desenvolve muita atividade para se manter ocupado, e se isso está prejudicando a vida, né, as demais áreas da vida da pessoa, isso com certeza pode ser um grande problema, né? Então, a pessoa pode trabalhar bastante, né? Não é nada contra o trabalho. A pessoa pode trabalhar bastante, pode ter atividades profissionais, atividades voluntárias, pode trabalhar na área da recuperação, em grupos anônimos e tudo mais, mas ela naturalmente vai estar realizando isso de forma descontrolada se essas atividades estiverem prejudicando outras áreas da vida. Quarto comportamento compulsivo muito comum é exercício físico, né? Estimular o corpo de forma compulsiva e muitas vezes até com esforço físico. Então, a pessoa entra nessa paranoia mesmo de exercício e fica ali insistentemente, muitas vezes academia, né, durante horas e horas e horas, sem perceber que isso pode ser um problema que está apenas substituindo o uso da droga por outro comportamento compulsivo, né? O quinto aí, mais comum, e talvez o mais problemático de todos, é a questão do sexo, né? A necessidade compulsiva de ter
relações sexuais, ou muitas vezes de não conseguir ter relações sexuais, né? As duas coisas podem representar aí comportamentos que são problema durante um processo de recuperação e que podem indicar que a pessoa está num processo de recaída, né? Grande parte, a grande maioria dos casos de recaída se iniciam por causa de problemas na área do sexo, de problemas na área de relacionamento afetivo, de relacionamento emocional, né? Então, o sexo é um grande problema e pode ser uma grande substituição ao uso de drogas. Então, é muito importante que o dependente químico ele esteja muito atento a isso, como é que está a questão sexual, né? Como é que estão as relações sexuais, e não só, né, com um parceiro, com uma parceira, não só a relação, mas que a pessoa preste muita atenção em como ela está lidando com questões na área do sexo, masturbação, que pode ficar descontrolada, pornografia, enfim, diversas outras coisas que podem ser um grande perigo para o dependente químico. Outra coisa, gastar demais, né? Essa necessidade compulsiva de comprar coisas, de comprar, né, de ter coisas, de acumular coisas, normalmente gastando dinheiro para isso, e na maior parte das vezes sem precisar dessas coisas, né? A pessoa está gastando porque é uma substituição ali para que ela esteja apenas fazendo uma coisa de forma descontrolada, de forma compulsiva. E, por fim, é muito comum o dependente desenvolver essa necessidade compulsiva de fugir das situações da vida, de evitar as rotinas da vida, de evitar o enfrentamento das dificuldades, né? De não querer se envolver num problema que possa estar acontecendo, por exemplo, com o filho na escola, ou de qualquer outra coisa que possa acontecer, né? A fuga acaba sendo um comportamento muito comum, que o dependente químico desenvolve na recuperação e que pode ser um sinal de que ele pode estar num processo de recaída. Fugir dos problemas da vida, claro, não é uma coisa comum, normal, né? Então, qualquer um desses comportamentos que eu falei, quer dizer, alimentação, né, o sexo, o trabalho, o exercício, qualquer um desses comportamentos, ele pode ser exercido de forma normal, de forma produtiva, né? Todos nós vamos nos alimentar, vamos nos exercitar, vamos trabalhar, né? Vamos ter relações sexuais. O que acontece é que o dependente químico tem a tendência de exercer esses comportamentos de forma compulsiva, né? Então, o problema não é o comportamento, não é a alimentação, não é o trabalho, não é o sexo, não é o exercício, não é nenhuma dessas coisas que eu falei, mas sim a pessoa exercer isso de forma compulsiva, né? A pessoa precisa prestar muita atenção nessas questões. Então, sobriedade, né, a recuperação, é a pessoa estar abstinente do uso de álcool ou de qualquer outra droga, claro, né, ela não vai poder continuar usando em nenhuma quantidade, né, a substância, mas ela precisa também estar abstinente de comportamentos compulsivos. Não adianta nada, como eu falei desde o começo, a pessoa não está usando drogas, não está usando álcool, mas ter algum desses comportamentos compulsivos que eu apresentei, ou qualquer outro comportamento compulsivo que possa aparecer ao longo da recuperação, né? Então, sobriedade, a pessoa está limpa, né, de drogas, limpa também de comportamentos compulsivos, e é claro, a sobriedade ela vai ser construída ao longo do tempo com uma melhora na saúde física, na saúde emocional, psicológica, na saúde social da pessoa e, claro, na saúde espiritual. A pessoa não é de uma hora para outra, isso é óbvio, mas a pessoa vai ter que trabalhar a melhora em todas essas áreas da vida. Então, a recaída, se a pessoa
não acompanhar, se o dependente químico não acompanhar o que está acontecendo, ela pode novamente destruir a saúde da pessoa, destruir o bem-estar, né, destruir as relações familiares, destruir, enfim, de modo geral, a forma de viver da pessoa. Né? Se não houver um acompanhamento do que está acontecendo durante a recuperação, a pessoa pode entrar num processo de recaída e, mais uma vez, ter tudo isso prejudicado na vida. Então, o grande desafio, né, da pessoa que está em recuperação é aprender a analisar esses sinais de aviso de recaída, aprender a analisar o que está acontecendo durante a recuperação, mas analisar de forma consciente, porque, como eu disse para vocês, essas coisas acabam acontecendo de forma inconsciente, né? Então, a pessoa ela vai precisar aprender a trazer isso para a consciência. E para isso, vai ser preciso que a pessoa trabalhe as mudanças de pensamento, né, as mudanças de comportamento acima de tudo. Sem mudança de pensamento e sem mudança de comportamento, não vai existir recuperação. Então, é essencial que existam essas mudanças. E, é claro, óbvio, toda mudança, ela vai gerar estresse, né? Vai gerar. Então, eu quero até passar para todo mundo aí, durante o CONDEC, o Congresso de Dependência Química, eu fiz uma apresentação e apresentei quais são os principais sinais, as principais fases e os principais sinais de aviso de recaída, né? Então, quem tiver interesse de baixar o e-book que tem essas fases, esses sinais, é só entrar em condec.com.br/fases-e-sinais. Depois eu posso colocar aí nos comentários, mas é condec.com.br/fases-e-sinais. Eu vou colocar nos comentários aí agora. Então, a pessoa vai precisar de mudança nos pensamentos e mudança nas atitudes, né? Por que gera estresse mudar? Porque a pessoa vivia de forma diferente, né? Vivia tendo hábitos ali, tendo comportamentos diferentes. E modificar, todos nós sabemos, né? Sendo a gente dependente químico ou não, todos nós sabemos como é difícil modificar, né, hábitos na nossa vida. Então, vai dar estresse, vai ser estressante, mas faz parte do processo de recuperação. Então, a pessoa, se não cuidar desse estresse, ela pode intensificar os sintomas da recaída. E se, além disso, ela negar que ela está estressada, que está acontecendo, ela não vai conseguir identificar o que está levando ela nesse processo de recaída, né? Então, dá estresse, nós temos, como dependentes químicos, de admitir, né, que é estressante, que é difícil, e admitir é o principal ponto para que a gente consiga identificar, trazer para a consciência o que está acontecendo. Então, uma boa prevenção, ela vai ajudar a pessoa a ficar consciente das mudanças que estão acontecendo e, acima de tudo, uma boa prevenção vai ajudar a pessoa a identificar quais são as alternativas positivas que a pessoa pode ter na vida dela, no lugar de utilizar álcool, de utilizar drogas, ou mesmo de se usar de comportamentos compulsivos. Então, uma boa prevenção vai ajudar a pessoa a interromper esse processo de recaída a qualquer momento. É essencial que a pessoa se prepare, né? Se prepare para esse processo de recuperação. Se prepare, acima de tudo, para não cair num processo de recaída, né? Então, não tem a menor dúvida, né? A gente acompanha a recuperação
de muitos dependentes químicos, e se a pessoa desenvolver um bom plano de prevenção, se prevenir para essas recaídas, com certeza a pessoa vai conseguir lidar de forma cada vez mais efetiva com a recuperação, com a sobriedade, e vai conseguir, acima de tudo, identificar esses sinais de recaída antes que seja tarde, antes que ela acabe voltando ao uso de drogas e tendo o que comumente é chamado de recaídas, né? Então, é possível que a pessoa se mantenha em recuperação, se mantenha em sobriedade, é possível que a pessoa identifique esses sintomas de recaída, mas, como eu disse, a pessoa vai precisar de mudar os seus pensamentos, de mudar, acima de tudo, os seus comportamentos, de ter um plano, como qualquer coisa que a gente vai fazer, que a gente queira desenvolver na nossa vida, que seja uma coisa de importância, nós vamos precisar de um bom plano, e nesse caso aqui, não é